Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular, Produção Audiovisual. Tudo bem, turma? Vamos à sequência aí. Vamos finalizar a nossa aula anterior aí de mecânica e jogabilidade. E aí vamos entrar no assunto de balanceamento, ok? Tudo certinho com vocês? Na paz? Aula passada nós paramos aqui em mecânicas ofensivas versus mecânicas defensivas, ok? Vamos dar sequência então aqui para a gente finalizar esse conteúdo. E a gente vai entrar para balanceamento daqui mais alguns 3 slides aí, eu acho. Tá? Então, mecânica ofensiva aqui versus defensiva, esses são jogos nos quais você precisa alternar entre mecânicas ofensivas e defensivas, dependendo do seu personagem. Nós temos exemplos de jogos ali, o Friday, T30 e a série da Dead by Daylight, né? Ao controlar o personagem slasher aqui ofensivo, suas habilidades envolvem perseguir, encurralar e golpear, e as suas jogabilidades são influenciadas pelas mecânicas. Por outro lado, aqui se tiver no controle do personagem cujo objetivo é sobreviver, os ataques do jogador que controla um personagem mais poderoso, com melhores recursos ou mecânicas mais ofensivas. Suas ações aqui se resumem em fugir, se esconder e se defender. Um exemplo adicional desse tipo de dinâmica de jogo aqui é o Among Us, né? Não lembro se vocês lembram que a gente falou na aula passada sobre o jogo da Among Us, não sei quem que joga aí na sala, tá? Mas a gente tem essa questão aí de às vezes estar na ofensiva, às vezes estar na defensiva, ok? Lembra alguma? Tem alguma referência de jogos aí, turma? Dead by Daylight, a Emanuele falou. Adoro esse jogo, né? Muito bom, né, Emanuele? É o que tá aqui, né? Esse jogo aqui da nossa GIF aqui, né, Emanuele? Não, esse da GIF aqui é o... É isso mesmo que você falou, né? É o Dead by é outro, né? O Free Day 13 e a série a série Dead by Daylight, né? Daylight. Beleza? São jogos aqui de exemplos que a gente tem aí de mecânicas que são ofensivas e defensivas, certo, Emanuele? Não, eu fiquei de ver o jogo para você, Emanuele, esqueci de novo. Deixa eu pegar ali na minha mochila, daqui a pouco deu um intervalo aqui, eu pego na mochila e vejo para você ali o nome. Não sei se você lembra do jogo ainda, né? A Emanuele falou que tem um marretão do Roblox, né? Isso não esquece, não. Não vou esquecer, não. Vamos lá, então. O marretão do Roblox. Vamos lá. Mecânica de impostor. Mecânica do impostor a gente lembra do jogo do Among Us, né? Bem claro, bem clássico isso. Quem jogou aí, ou quem joga, ou quem lembra, ou quem só ouviu falar do famoso aí Among Us. Tá? Eu joguei bastante. Agora eu não jogo, mas esses dias eu passei lá pelo shop da Nintendo lá, fiquei com vontade de comprar, mas não quis comprar. Não estou muito com vontade assim de jogar novamente. Tá? Mas é o clássico aqui. Né, Iago? Eu também, quando tava no hype. Eu joguei bastante, mas agora parece, pra mim, perdeu o interesse, tá? Não é um jogo ruim, não. Um jogo bom. Mas eu me perdeu o interesse. Até passei ali por ele, tava barato, tava em promoção, nem quis comprar. Mas é um muito bom e ainda vai ser nossa referência aqui da nossa aula de hoje, tá? Porque a gente vai falar sobre mecânica do impostor. Esses jogos com essa dinâmica, com essa mecânica de impostor, elas envolvem a utilização de mecânicas para investigar comportamentos suspeitos de outros jogadores, certo? Alguém tem referência de mais algum outro jogo aí que tenha essa mecânica aí de impostor? Hein, Iago? Hein, Emanuele? Se vocês tiverem aí, pode falar. Se quiser falar alto, e pode falar que o microfone tá ligado de vocês aí também. Vai captar a voz de vocês aí. Então, esse tipo de jogo tem o objetivo de descobrir se existe alguém tentando atrapalhar o outro jogador.
Além disso, é possível assumir controle do impostor e invertendo a jogabilidade e as suas mecânicas, tentando enganar os outros jogadores para que não descubram sua verdadeira identidade. Um bom exemplo da implementação dessas mecânicas aqui é esse jogo que a gente está falando aqui agora do Among Us, né? O Iago falou que só lembra do Game Mode, né? Que tinha alguns modos de impostor. Maravilha, bom exemplo para nós aí também, Iago. Obrigado. Então é isso, né, turma? Essa questão aí dessa mecânica envolve esse tipo de característica aqui, tá? Quem conhece aí, a gente tem um bom exemplo aí, não precisa falar muito sobre Among Us. Né? O Iago agora falou aqui que o Gmode também aqui também tem, né? Não sei se a pronúncia é assim que fala, né, Iago? Mecânicas Battle Royale, né? Royale, é assim que fala? Apresenta uma variedade de mecânicas de acordo com o tema e gênero, tá? O objetivo dos jogadores é permanecer como o último competidor a cada rodada. Então, essa é a característica desse tipo de mecânica. De maneira geral, esse jogo aqui apresenta mecânicas que são influenciadas pelo tempo, pelo espaço, como a redução gradual da área do jogo, conhecida como afunilamento, e a característica do cenário, né? Stubble Guys, né? Stubble Guys, né, Emanuele? Também é um outro exemplo. Que mais? Bom exemplo aí, Emanuele. Obrigado. Então, esse tipo de característica desse jogo aqui, imposição de limites temporais, torna a partida mais desafiadora a cada minuto que passa e a cada jogador que é derrotado. Jogos como Fall Guys, aqui, os Stubble Guys também, que a Emanuele falou, e o Fortnite, né? São alguns exemplos aí de jogos que a gente tem essas características de mecânicas Battle Royale, né? Acho que é assim que pronuncia, Battle Royale. Battle Royale, né? Royale. Essas pronúncias do inglês aí quebra a gente, né, turma? Ainda bem que a gente tem aqui a equipe internacional aqui para ajudar. Então é isso. Alguém mais algum exemplo aí, fora a Emanuele que falou agora? Quiser falar, quiser compartilhar aí? PUBG. É PUBG, Iago? É assim que se fala? O Manuel falou outro jogo ali. Fling to the Finish. Também, outro jogo ali. Que mais? É isso aí, né? Se tiver mais exemplo aí, pode ir falando aí. Então, com esses exemplos de jogos, com essas duas mecânicas que a gente viu aqui agora, essas três últimas mecânicas que a gente viu aqui agora, a gente consegue finalizar a nossa aula de mecânica. Uma série aí, né? Uma maratona sobre mecânica. Deixa eu ver o que o Wagner falou aqui. Sobre o tópico anterior a esse de agora, The Backer Runs, onde a segunda fase do jogo há um monstro que se disfarça, caso tenha mais de um jogador na área, para pegá-lo de surpresa. Esse é o exemplo do Wagner aí, ó. The Back Runs. The Back Runs na fase 2. Beleza, bom exemplo aí, Wagner. Maravilha. Então é isso aí, ó. Com esses exemplos aí, turma, a gente finaliza a nossa questão de mecânicas. Falamos sobre mecânicas ofensivas e defensivas. Falamos sobre mecânicas do impostor e Battle Royale, né? Tá? Essa mecânica aqui que a gente está falando por último agora. Com esses três mecânicas que a gente encerra a nossa maratona que foi cumprida aí, né? Sobre mecânicas e jogabilidade. Então a gente encerra aqui esse conteúdo e vamos lá para o próximo conteúdo que é balanceamento, tá ok? Então nessa aula aqui, nessas maratonas que vieram aí na sequência, compreendemos e analisamos tipos e características de mecânicas cooperativas e mecânicas competitivas dentro de gamer, tá? Beleza? Nossas referências aqui, bibliográficas, nossas referências e links de imagens e figuras aí, tá? E a nossa aula próxima, 27, balanceamento, ok, turma? Balanceamento 1, o balanceamento vai ser dividido em duas aulas, balanceamento 1 e 2, tá bom? Vamos compreender alguns conceitos sobre balanceamentos de game.
conceitos de balanceamento, então, essa aula está prevista para essa aula. E também está previsto para a gente entender como que acontece, né? Como analisar esses aspectos e como entender o balanceamento dentro de um game, dentro do jogo, né? Então, vamos prosseguir as mecânicas aqui e jogabilidades, né? Nesse tema aqui. Porém, nós vamos trabalhar um assunto diferente aqui agora. As mecânicas que influenciam a definição da jogabilidade. Que isso é bem importante para nós, né? É crucial aqui que as nossas jogabilidades, o nosso game estejam equilibrados e integradas de maneira coesa no fluxo do jogo, correto? Vocês concordam comigo? No entanto, então, nós vamos discutir agora sobre balanceamento. E sobre balanceamento, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a compreensão de vocês a respeito do conceito balanceamento dentro do jogo? O que seria o balanceamento no game, turma? Vamos lá? Bora responder? O Iago falou lá, ó. Nível de dificuldade, basicamente. O nível de dificuldade, basicamente, eu completaria a tua frase aqui, Iago, é equilibrada, né? Nível de dificuldade equilibrada, pode ser? Sim. A palavra equilíbrio aqui, ela encaixa perfeitamente aqui sobre o balanceamento, né? Quem mais? Mais alguém aí que quer se pronunciar? Vou aguardar aqui. Sempre o Wagner, a Manoele, querem falar, né? Só esse povo que participa mesmo, né? O resto... Deixa eu ver aqui quem que eu posso chamar. O João, né, João? Responde para nós aí, João. O que o João fez? Responde aí, João, para nós. Qual que é o teu conceito, a compreensão sobre o balanceamento no game? O que é o balanceamento no game? Fala. Fala. Ah... Eita, fala aí, rapaz. Quem que tá do lado do João? O Rafael. Ah, então o Rafael queria ouvir também. O Iago e o Rafael. Não, o Iago me respondeu aqui, né, Iago? O Rafael, queria o Rafael. O Ismael também. Ah, o Ismael. O Ismael, boa. Faz tempo que o Ismael não fala. Ó, o Wagner respondeu ali, ó. Definição da dificuldade no jogo. Tá, beleza. Obrigado, Wagner. Agora o Ismael vai responder, né? Ah, o Rafael respondeu aqui, ó. Ele não quis falar no microfone, mas ele respondeu no chat aqui, ó. Para o balanceamento tem a ver com a jogabilidade. Ela basicamente serve para deixar o jogo justo. Perfeito. Essa palavra final aqui, deixar o jogo justo, é que dá aqui a característica do que é o balanceamento ali, né? O Ismael respondeu também no chat. Não quis dar o tostão da sua voz ali, mas respondeu no chat. Serve para equilibrar o jogo. Exatamente, Ismael. Então, de parabéns aí a turma aí. Então, estão prestando atenção, professora. Era só impressão nossa que eles não estavam. Não, eu estava, porque eu fiquei Bora lá então, vamos continuar. Então, vamos lá. Contextualizando então a questão do balanceamento aqui dentro do game. Vamos imaginar que você é um game que apresenta um personagem gigante capaz de vencer qualquer luta com um só golpe. Isso não parece muito justo, correto? Se você é um cara que está com um personagem muito forte
e que vence todas as batalhas facilmente, não parece justo aí essa batalha. O personagem gigante teria vantagem enorme e dificilmente alguém conseguiria vencer esse combate dele. Então nessa situação aqui a gente consegue enxergar que tem um problema de balanceamento, certo, turma? Aqui não apresenta um balanceamento, na verdade. Temos um problema de balanceamento e não apresenta esse balanceamento aí esperado pelo game, tá? Então, outras palavras aqui, em outras palavras, o objetivo não é tornar o jogo fácil, mas sim garantir que ele seja justo. Essa é a ideia aqui que o Rafael falou aqui, ó, essa palavra final, deixar o jogo justo. Então, a ideia não é deixar o jogo fácil, tá? Mas deixar ele justo, equilibrado, ok? Continuando com essa ideia aí, vamos perguntar de novo. O que seria e qual seria a importância de balancear o game? Bora lá? Mais uma pergunta para vocês aí. O Iago acabou de responder, tornar o jogo agradável de jogar. Boa, Iago. Essa é uma das esperanças, né? Das qualidades que a gente espera aí, nas características, quando a gente tem um jogo balanceado. Vamos lá, turma. Quem mais? Deixa eu ver quem que não respondeu hoje. Das meninas lá. Fora a Emanuele. Quem quer responder, professor, lá? A Débora? A Sueli? Vamos lá, Débora, Sueli. As meninas, marcar presença na sala aí. O Ismael falou que para manter uma jogabilidade fluida das duas partes. Boa! É importante balancear esses games aí por causa dessa questão. Aí sim, hein, piazada. Vamos lá, agora as meninas, uma das meninas lá, né? Tirando a Emanuele, que já me participa o tempo todo, em todas as aulas, tá de parabéns. Quem quer responder? A Suelen, a Débora, quem mais? A Emily, a Ana. Ninguém? Wagner falou tornar o jogo justo para ambos os jogadores. A Débora, obrigado, Débora. Serve para que o jogo ser mais divertido para ambos os lados, né? Basicamente é isso aí, né, Débora? Misturando todas as respostas de todos aí que falaram, mais com a sua aí, é essa a ideia aqui, né? Pegaram bem o princípio aí, o conceito do balancear aqui. Parabéns, tá? Depois as outras meninas me respondem outras perguntas aí, vai ter mais perguntas aí. Bora continuar então? Então, dentro dessa ideia, desse conceito aqui, né, que vocês trouxeram aí, complementando a resposta, quando o desenvolvedor está lá elaborando essa estrutura do game, ele precisa se preocupar com o funcionamento desses detalhes aqui, ó. O autobalanceamento deve assegurar que esses elementos trabalhem em conjunto da melhor forma possível para que o propósito do jogo seja alcançado, ou seja, para que ele seja divertido, né? A ideia aqui que a Débora falou aqui, ó, a frase dela aqui, ó, jogo ser mais divertido, encaixa perfeitamente aqui nessa ideia desse conceito aqui. A ideia é deixar o jogo equilibrado, o propósito dele é alcançar e deixar que ele seja mais divertido. Então vem daí a necessidade de balancear o jogo, tornar suas mecânicas de jogabilidade equilibradas para ambos os lados, para que os objetivos de entretenimento ou a proposta do jogo sejam alcançadas. Correto, turma? Então o propósito aí do balancear o jogo é isso aí. Correto? Alguém quer acrescentar mais alguma informação aí? Sueli, Heloísa, Ana. Vocês estão na sala comigo aí? Estão me ouvindo? Ô, professor. Fala. É porque assim, ó, antes do microfone começar a resolver comparecer no trabalho, você estava acostumado a ter as respostas dos alunos específicos, né? Certo. Certo. Quero. A gente tinha resposta sempre dos mesmos alunos. Exatamente. 3 alunos. Já que a gente tem o nosso microfone funcional que está batendo ponto, você sabe o nome dos alunos que tem na sala. Sei.
Exatamente, eu tô com a lista aqui, eu tô olhando aqui. Muito bem, professor. Ah, não, eu vi também, eu vi a resposta no chat. Quem não falou aí. Eu não sei que vocês estão com vergonha de falar, vocês falam o tempo todo e agora estão com vergonha de falar. E é cada coisa, né, professor? Ó, a maior nota da sala hoje foi para a professora Nicole, tá? Então, ela tirou 100 nas atividades e vocês estão pendentes aí, estão de recuperação. Vamos lá. Ó, eu queria ouvir a Emily falar, a Heloíse, a Sueli. A Sueli faz tempo que não fala comigo, Su. Mas ela é uma das que falava comigo, tá? Oi? O que falou? Hã? Ah, tá difícil, Sueli. Sueli, descobrimos então aqui. Vamos reconsiderar então. Porque ela sempre falou comigo. A falta de conhecimento se faz presente. Nem tanto. A humildade também, Sueli, porque eu vi que bastante humildade da tua parte agora. Aham, não, agora eu vi bastante humildade da parte dela também. Isso é humildade, né? Você se colocar aí no nível das pessoas, porque o conhecimento eu acho que não lhe falta. Tenho certeza disso. Então vamos lá. Eu vou perguntar aqui que nem a professora sugeriu. Vou pegar os números aqui, os nomes aleatórios aqui e vou chamar para falar comigo. Então, pois é, o Adriano faz falta, né? A Emanuele perdida aí, o que tava acontecendo? Ê, Emanuele, tá perdida, acontecendo. Não, deixa eu ver, mas ó, ela foi a primeira que me deu bom dia, interagiu bastante, conversou bastante ali no chat, ela tá de parabéns. Vocês não podem tirar sarro dela. Ela só tava perdida agora, não sabia o que estava acontecendo. Bora lá então, vamos continuar. Então, um jogo não está balanceado. Como que acontece isso? Quando que um jogo não está balanceado? A ideia de quando o jogo não está balanceado é quando existe algum elemento ali que está desequilibrando essa jogabilidade aí do nosso jogador, tornando excessivamente ali difícil. Quando está difícil é frustrante para o jogador, ou quando está fácil demais, que daí se torna entediante, correto? Então é possível identificar quando um jogo está desbalanceado. Existem algumas características disso, tá? Quando ele pode ser muito fácil, isso vai entediar o nosso jogador, ou quando ele é muito difícil, isso vai frustrar o nosso jogador. Ou seja, não precisa ser nem fácil, né, e nem difícil. E coerente, né, dando impressão de ter sido feito às pressas ou que ficou muito sem sentido a questão do nosso jogo, da construção da ideia do desenvolvedor ali. Então, quando a gente tem um jogo assim, a gente tem a ideia que o desenvolvedor, que o programador ali, ou ele foi incoerente, ou ele foi feito às pressas, né, feito às coxas ali, esse jogo. O que costuma abrir espaço para trapaças e artifícios, né? Vamos falar bastante sobre trapaças e artifícios aí. Eu gosto de conversar com o Adriano sobre jogo, porque ele fala sobre bastante aí, sobre as experiências dele, que joga bastante, né? E essa questão aí de trapaças de artifício, ele deve fazer bastante isso também, né? A gente falou na aula passada que a gente gostava de humilhar, né, os nossos adversários, né? Então é mais ou menos essa ideia. Quando o jogo é muito fácil, muito difícil, a gente consegue aplicar aqui, ó, essas características aqui, artifícios e trapaças, tá? Vocês conhecem alguns jogos aí que a gente consegue fazer isso de forma explícita aí? Algum exemplo de jogo aí? CS? Quem?
que mais? Pode falar. Qual que é? Desculpa, não entendi. Tá, eu vou pedir para que um de vocês levante e venha bem pertinho da televisão aqui e repita para mim. Tá. Eu só não entendi a última frase só. É. Eu entendi que você, o Rafael. Ah, eles são GTA, entendi. É que o final ficou corrido e rápido ali. É o GGGA. Daí eu entendi nada. Eles. Tem que falar calma e pausadamente, né, professora? Foi muito rápido. Ah, o Iago falou lá, ó, eles são o GTA. Beleza. Deixa eu ler um pouquinho antes aí, a Heloísa falou. Nossa, a Heloísa falou. Professor, o jogo que eu estou em fase de desenvolvimento para o TCC serve, por exemplo? Claro que serve, minha querida. Pode falar para nós aí. Se quiser falar um pouquinho sobre o teu jogo, pode comentar aí para nós aí também. O Iago falou que é o GTA, respondendo a resposta ali, né, dos meninos. Eu escutei o áudio até um pedaço, depois do final ali estava incompreensível, mas agora me ajudaram. E quando o personagem pula, ele cai para baixo, a Heloísa falou ali. E o Rafael falou, João, Rafael, GTA, São Andreas. Agora entendi. Essa que é a frase, turma? É, Rafael? Não, o final ali é porque assim, ó, eu tô com o áudio de vocês, mas o áudio tá lá na televisão no monitor lá atrás. Tipo, acho que uns 2 metros aqui de distância. E às vezes depende do jeito que vocês falam, eu não compreendo. Ah, também. Agora eu te entendi, ó. Agora eu te entendi. É, eles falam. E quer que eu concorde ainda? Fala, né, professor? Fala, aham. Fala bem rapidinho, né? Não é, professor, que você vai dar 100 para nós? Aham. Bora lá então. É... Oi, Luísa, fala mais um pouco sobre o teu jogo aí. Tá, vamos lá. Ele é o que eu e o grupo estamos desenvolvendo, a Luísa falando, lá do CC, o trabalho do TCC da escola. Dependendo do obstáculo que o personagem pula, ele cai para baixo no chão, sumindo da tela e morrendo, né? Tá, beleza. Isso é um artifício, uma trapaça seria, né? Dentro do teu jogo, que você já identificou. Você acredita ou acha que o teu jogo está no nível de balanceamento ou está desbalanceado? O que você acha? Dentro desse conceito que a gente falou aqui na sala de aula, você acha que o teu jogo hoje, eu jogando, ou algum dos meninos jogando aí, ou das meninas também, a gente teria essa característica encontrada no jogo de vocês? Um desequilíbrio, um desbalanceamento? Me responda aí. Mas beleza, fiquei curioso em conhecer teu jogo aí. Você vai vender ele depois ou você vai mandar o download pro professor gratuitamente? Grátis? O professor é da seita, né? Nós estamos falando de seita hoje aqui na escola. Aceita, eu sou da seita, aceita tudo. Tudo que me der eu aceito.
Bora lá, vamos continuar. Sobre balanceamento aqui, vamos ver aqui. Ah, a Heloísa continua aqui, ó. Ele está desbalanceado porque as fases se tornam difíceis de passar pelo personagem e ele sempre morre caindo para baixo no chão. Tá, totalmente desbalanceado. Nesse contexto que você falou aqui, realmente, Luiz, tá? Vamos melhorar aí essa questão do balanceamento, né? Acho que você já está vendo isso, já percebeu isso, né? Pode tornar esse balanceamento também de proposital, né? Você pode criar alguma condição aí que favoreça aí esse desbalanceamento aí de propósito, que, em vez de ele morrer, que ele caia aí, talvez em outra fase, ou caia em outro resultado aí esperado. Beleza? Vamos dar sequência aqui então. Mas eu gostaria de ver teu TCC, se quiser mandar para mim. Se quiser mandar o jogo para mim ver também. Você está fazendo em qual motor você está fazendo? Qual engine que está? Godot? Unity? Me responda aí qual que é o motor que você está usando. Vamos dar sequência aqui então, turma. Balanceamento, então, muitas vezes é de responsabilidade da equipe de controle de qualidade, tá? Então, a equipe da Elo aí, vamos mandar esse trabalho aí para a equipe de qualidade lá da turma dela, do grupo dela. Contudo, as questões devem ser previstas antecipadamente pela equipe do game design. Então, é culpa da gestão de controle de qualidade? É, mas também vamos atribuir aqui a culpa ao game design ou o design do jogo, correto? Então aí, Luísa, quem que foi o design do jogo aí? Não existe uma fórmula mágica, um algoritmo exato ou um procedimento infalível que, se seguindo rigorosamente ali, você vai atingir 100% de clareza, de certeza que o balanceamento está correto do teu jogo, tá bom? Mas o processo vai depender inerentemente de duas variáveis. Então nós temos duas variáveis aqui para a gente conseguir identificar e equilibrar nosso jogo, tá? Uma delas aqui, ó, é realização de testes. É isso que a Heloísa está fazendo ali com o jogo dela, tá? Testou, né? Ela já viu esse defeito ali, esse desbalancear aí. Então você vai testar com grupos diferentes. Então, Heloísa, identificar esse ponto aí, você já identificou, mas faz testes, tá? Então, manda o jogo para o professor testar, manda o jogo para os colegas testar, vamos jogar, todo mundo vai testar o jogo aí. Uma das variáveis é essa. A segunda variável é intuição do design. Então, a intuição do design aí, quem está fazendo a parte do design, né? O game design aí no caso, ou o design do jogo, ele fazer os ajustes aí e repetir os testes, tá? Ele mesmo faz os testes aí para verificar essa situação aí. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Sueli, cadê a Sueli? A Sueli que está lhe faltando conhecimento agora, mas eu acho que não é verdade isso. Para não falar que é mentira, eu vou falar que não é verdade. Eu acho que tem muito conhecimento aí. Quer comentar alguma coisa, Sueli? Não é uma pergunta, só quero saber se você quer comentar alguma coisa. O Rian também, que não falou comigo hoje. Bora lá. Sobre esse conceito aqui, tá tranquilo, né? Posso passar? Sueli, realmente não é que tá faltando conhecimento, é que você não tá conectado aqui, né? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, né, Su? Beleza. Vamos lá, então. Fundamentos aqui, então. Vamos lá, sobre fundamentos sobre balanceamento. Quanto à percepção de um jogo, de um game, estar mal balanceado ou não, a gente consegue apontar ali algumas situações dentro dessa situação, tá? Se marcar muitos pontos com apenas 2 toques no botão, por exemplo, levar horas tentando cumprir uma missão e descobrir que mal avançou no mapa, ou então enfrentar o boss, o chefe lá da fase, e você mesmo com sua armadura mais 3 morrer com 2 golpes, né?
tá com uma armadura boa, tá com golpes bons, tá com vida boa e morrer, sabendo que não há como conseguir uma armadura mais 10 em lugar nenhum. Então, se tem essas situações, esse cenário aqui dentro do jogo, você provavelmente está sofrendo aqui, né, a falta de balanceamento. Foi isso aí que a Heloísa descobriu no jogo dela aí. Outra forma de desequilíbrio aí do jogo, a forma de balanceamento, seria a existência de um recurso em abundância no jogo. Se algo é facilmente acessível ao jogador, um recurso de força, de poder, alguma característica assim dessa, e é provável que ele esteja menos disposto a assumir risco para obtê-lo e não hesitará em utilizá-lo quando necessário, tá? Então há um desequilíbrio também quando a gente tem esse tipo de recurso em abundância. É muito fácil de conseguir, né? Um poder, uma vida. Então, quando tem essa forma aí, torna o jogo desequilibrado. Ok, turma? Aí, Emanuele. A Emanuele falou assim que dá até um ruim pensar em um jogo tão difícil, né? Na verdade, né, Emanuele? Eu não sei você, mas se tiver muito fácil, a gente perde o interesse mesmo. Acontece, não é só teoria, acontece mesmo. A gente desinteressa pelo jogo. Ou quando ele é muito difícil, você tenta ali algumas vezes e acaba largando, abandonando. Eu fiquei no jogo, tava mostrando pra Nicole aqui. Eu esqueci o nome do jogo, Nicole. Do Switch que nós estávamos jogando. Eu esqueci. Mas eu fiquei uma hora no mapa. Uma hora no mapa. Eu ainda tô persistente, eu quero continuar ainda no jogo. Mas a Nicole pegou o jogo pela primeira vez, fez o mapa em 30 minutos. Então ela foi melhor do que eu que tô com o jogo faz tempo e jogando faz tempo. Então isso acaba mostrando uma forma. Não que o jogo é desbalanceado. Aquele jogo não é desbalanceado, eu não lembro o nome agora. Mas jogos assim estimulam você ou a continuar ou a desistir, né? Né, Emanuele? A Emanuele falou que me entende, ó. Empatia, né? Empatia pelo professor aí. A gente não tem muita paciência, né, Emanuele? Eu não tenho. Ou o jogo é divertido, ele tá te chamando, te prendendo, ou se ele te segura muito numa fase, não tem como dar solução para você progredir ou se divertir, perdeu. Perdeu um jogador, perdeu um cliente ali. Porque eu não jogo mais. Beleza? Eu sou um pouco persistente porque eu gosto de conhecer as dinâmicas, as mecânicas do jogo para dar aula, para ensinar vocês, para aprender, para conversar com vocês, mas não me prende muito tempo não. Ah, Emanuele, isso é bom também. Aí você é parecida comigo, Emanuele, então teu perfil. Teu perfil de gamer é parecido com o meu. Eu jogo o jogo, na verdade, analisando, estudando ele, né? Eu gosto de ver os detalhes, os sons, os feedbacks. Eu faço análise, né? Estuda ali as possibilidades de passar aquela fase, de fazer aquela fase. Qual que é a lógica do programador? Que todo jogo tem uma lógica. O programador usa uma lógica ali. Tanto pro boss ali, tanto pro inimigo, tanto pros NPCs. Tudo tem uma lógica. O cenário, né, as posições, os sons, os feedbacks, tudo tem um propósito. Como que ele pensou? Então, o tema da nossa aula lá é entrando na mente do game design, né? Eu tento fazer realmente isso dentro do jogo. Entrar na mente do game ali, do desenvolvedor, do game design, entender todo o contexto, quais que são os pontos fracos, os fortes, qual que é a brecha que ele deixou. Então eu jogo diferente, por isso que eu demoro mais. É diferente, né? Não sei se você pensa igual a eu aí, assim, mas é desse jeito que eu enxergo o jogo. Emanuele tá parecendo comigo, ela fica vendo os designs. Você tem o mesmo perfil que eu, Emanuele. Mas a gente consegue desenvolver depois, talvez, um jogo bem legal, né? Eu consigo pegar algumas características ali e conseguir criar alguma coisa interessante depois. Faço análise crítica, né? Análise crítica do jogo e análise também não crítica, né? Análise de bom proveito do jogo. De notas, né? Nota 10, nota 5, nota 6, nota 7, nota 8. Tem jogos muito bons, né? E também tem jogos muito ruins. Tem jogos que não tem nada de gráfico simples, mas o roteiro é muito bom, te prende muito.
Então depende, não é só de design que vive, não só de design vive o homem, né? Não só de interface. Beleza? Vamos lá. Emanuela, a história é muito importante. Eu sou mais a favor totalmente dessa política aí. A história, né, o roteiro ali tem que ser muito mais interessante do que, na verdade, o gráfico, o resto do jogo ali. Mas tudo faz parte, né? Tudo é um conjunto. Se tem uma história boa e tem um contexto de construção, de design boa, de design de áudio, de som bom também, aí fica perfeito, tudo fica perfeito. Os gráficos perfeitos, aí o jogo fica excelente. Dentro de fundamentos ainda aqui, turma, é possível seguir alguns conceitos fundamentais aqui para a implementação do balanceamento dentro do game. Alguns exemplos abaixo aqui, comuns dentro do balanceamento e algumas características. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Pontos obtidos por mérito do jogo é uma característica. Ó, o Iago falou que não só o gráfico viverá o jogo. Boa frase, hein? Não só de gráficos viverá o jogo. Boa, vou pegar essa frase aí. Outro características aqui, né, de exemplos, atributos de personagens, custos em pontos, esforço para benefícios, né, e consistência lógica de regra, tá? Então são características aí de conceitos fundamentais aí, então ó, conceitos fundamentais aí para a implementação do balanceamento do jogo. Então tem que ter pontos obtidos por mérito, né, não pode ser fácil demais. Atributos de personagens, tem que ter atributos bons de personagens, equilibrados, né? Custos em pontos e esforços para benefícios, né? Tem que ter um custo, é isso aí, não pode ser de graça. E consistência lógica das regras, né? Tá? Não pode faltar consistência aqui na regra, na lógica do jogo, beleza? São aí a receita aí do nosso bolo, a receita aí de uma boa construção de um jogo bom e balanceado, beleza, turma? Tipos de balanceamento, então, que a gente pode encontrar ainda dentro desse conceito. Esse conceito aqui pode ser considerado um balanceamento de recursos de ações disponíveis para o jogador, sendo ele diretamente influenciado pelo tipo de jogabilidade implementada. Tá? Então, a gente tem aqui o problema da jogabilidade que foi implementada dentro do nosso jogo. Então, esse conceito aqui apresenta para nós essa ideia que eu vou passar para vocês aqui agora. A gente viu isso aqui na aula de tipos de balanceamento, tá? Teve uma aula de game design, tipos de balanceamento. Ah, vocês não tiveram aula de game design, né? Tiveram ano passado aula de game design? Ano passado, né? Tá? Jogo muito difícil. Então nós temos aqui nosso gráfico, jogo muito difícil. Nível de dificuldade aqui alta. E nós temos aqui a habilidade de jogador. Tá? Então temos a habilidade de jogador e nível de dificuldade. Então nosso gráfico aqui vai ficar nessa maneira aqui. Vamos tentar entender aqui. Nós temos uma linha aqui, ó. Balanceamento não possível. Tá? Então se essa linha estiver abaixo aqui, ó. Jogo muito fácil. Tá? Tá desbalanceado. Tá? Ou a linha estiver aqui em cima, deixa eu mudar a cor aqui. Ou estiver aqui muito em cima, né? Jogo muito difícil, né? Não temos um balanceamento também, né? Tá? O que a gente tem que fazer? Tentar manter aqui um centro aqui, né? Que nem tá essa linha aqui. Então a gente tem que tentar manter aqui um centro aqui, né? Essa linha aqui centralizada aqui no meio aqui. Para a gente ter um balanceamento linear. Beleza? Não muito difícil e não muito fácil. A gente tem o nosso balanceamento aí dentro dessa ideia aí. Beleza?
Vocês trabalharam esse tipo de conteúdo ano passado, Emanuele? Beleza. Vamos lá. Jogos assimétricos, então. Vamos falar sobre jogos assimétricos. Quem tem ideia aí do que é jogo assimétrico na sala? A Manuela tinha falado que fizeram um projeto e falava sobre esse conceito aí, né? Alguém tem ideia aí sobre o jogo assimétrico? Hein, Dani? Daniele, o que você acha aí? O que acha que é jogo assimétrico? Na verdade tá aí no slide aí, né? Mas qual que é o teu ponto de vista? O que você acha sobre isso? Pessoal, quem o professor chamar vai ter que responder sem escapatória, tá? Vai lá, Dani, fala aí o que você acha. Que nem a professora Nicole falou. Responda, mesmo que não ache nada. Não é feio falar assim, professor, eu não tenho nenhuma ideia sobre isso aí. Não tem problema nenhum. O feio é não responder, né, professora Nicole? Repete a pergunta pro outro. É a ideia aqui, se ela tem alguma ideia do que é jogo assimétrico. Se ela sabe, se ela tem uma referência, um exemplo, alguma coisa assim. Ó, pessoal, prestem bem atenção na pergunta que o professor fez. Não tem resposta certa ou errada, é a visão de vocês, tá? Não tem resposta certa. Se você falar pra mim assim, professor, não, ó, a Daniela acabou de falar, não faço a mínima ideia. Tá correto, turma, já me respondeu. O feio é não responder, né, professora Nicole? Agora, se você fala, eu sei, não, eu não sei, eu acho, pra mim tá tudo bem. Agora, quando você vem com a resposta correta, excelentíssima ali, daí é nota 100, né? Aí o professor fica mais feliz ainda. Mas se não sabe, não tem problema, a gente tá na sala para aprender. Obrigado, Dani. Então, jogos assimétricos, nós temos o exemplo aqui do lado, uma figura aqui, ó. Tem um xadrez aqui, dando um checkmate aqui, né? E não sei quem de vocês joga xadrez aí, mas dentro dessa ideia do jogo xadrez, nós temos um jogo assimétrico, um exemplo de jogo assimétrico. Naturalmente, mais fácil de balancear, pois todos os jogadores devem ter as mesmas condições semelhantes ao recurso de ações ao longo do jogo. Por que é mais fácil de balancear, gente? Porque temos o mesmo cenário para os dois lados, temos o mesmo número de peças para os dois lados, mesmos poderes, mesmos ataques, só temos jogadores diferentes, né? Falando que se muda só de cor, né? Um é de uma cor e o outro é de uma cor, mas é só para diferenciar, o resto é tudo igual. Então, assim, esse é muito mais fácil balancear um jogo assim. Os recursos e ações são semelhantes durante todo o jogo. Jogos de xadrez ou esportes, por exemplo, são inerentes de jogos simétricos, nos quais os elementos diferenciam entre jogador, né? É o nível de habilidade individual. Então, nesse tipo de jogo aqui, a gente usa o nível de habilidade individual de cada jogador. Beleza? Não há muito que o jogo possa fazer para compensar isso. Para que um jogo simétrico esteja balanceado, é necessário garantir que não haja uma maneira para um dos jogadores obter uma condição inicial mais vantajosa do que a outra. Então, se a gente eliminar aqui, ó, a condição inicial vantajosa, a gente já tem um jogo equilibrado, tá? Balanceado. A palavra correta é balanceado, tá? Lá, o João Vitor falou assim, quanto tem habilidades? João, a questão aqui, se o jogador tem mais habilidade que o outro, não é um desbalanceamento, né? Não é uma falta de balanceamento, porque o jogo está proporcionando igualdade para todo mundo, né? Que nem eu aqui, quando eu pergunto aqui, eu jogo a igualdade para todo mundo, né? Eu vejo todo mundo igual. Tem uns que vão dar respostas bem complexas, tem outros que não vão dar respostas tão complexas. É o nível de conhecimento e habilidade individual de cada um. Isso não é desbalanceamento, né? Isso não é desproporcional e comparado como o não balanceamento, beleza? Então, assim, a vantagem mesmo vai ser intelectual. Um é mais rápido ou treinou mais do que o outro, né? Beleza?
No jogo de esporte, normalmente a gente tem isso, né? O que acontece? O jogo proporciona a mesma nível de dificuldade para todos, só que tem uns que tem mais habilidade que o outro. No futebol aí, né? Não sei quem que joga futebol de vocês aí. Quem tem mais habilidade no pé ali, é mais rápido, com certeza ele vai ter vantagem no outro. Isso não é um desbalanceamento, né? Porque é a mesma condição que ele tem, você tem de fazer com a bola, né? Só que um tem mais habilidade do que o outro. Ó, o Rafinha disse que é bom de bola. Então essa não é um desbalanceamento, né? É uma habilidade que o jogador tem. Beleza? Bora lá continuar então. Dentro do tipo de balanceamento nós temos agora o jogo assimétrico. O jogo assimétrico ele é uma inversão do simétrico, né? Beleza? Então o simétrico, o assimétrico, né? O A, eu sempre costumo falar que o A ele anula aí a questão da anterior, né? Se era assimétrico, colocamos o A na frente, ele faz a anulação, faz ao contrário ali, ação de negação ou contrária. Então, jogo assimétrico são jogos inerentes mais difíceis de balancear, pois a possibilidade de caminhos e combinação diferentes é maior, tá? Ó, diferenças maior. Será que o jogador como um guerreiro trará mais vantagem do que que jogar com um mago? Claro, né? Se a gente está vendo um jogo de batalha de guerra, depende do campo ali que você tiver, um guerreiro vai ter mais vantagem do que o mago. Será mais fácil vencer esse nível com um personagem capaz de voar, por exemplo? Com certeza, se você tiver um personagem capaz de voar, numa batalha, você vai ter vantagens também. E se o personagem tiver uma armadura mais forte, terá uma vantagem desleal no combate? Né? Então, se a armadura for mais forte, ele vai ter uma vantagem muito gigantesca dentro do jogo também. Para essas questões, é necessário testar todos os caminhos possíveis e verificar se existe alguma estratégia dominante. Então, aqui, dentro desse tipo de jogo, a gente tem que avaliar as estratégias dominantes entre eles. Uma estratégia dominante é uma forma garantida de resolver um problema, tá? Então aqui nós temos esses tipos de jogos aqui que são assimétricos, são diferentes, tá? É muito mais difícil de balancear, pois as possibilidades de caminhos e combinações são diferentes. Tem muitas combinações aqui que podem ser feitas, tá? Então, alguém tem algum comentário para fazer sobre esse tipo de características aqui? Jogos assimétricos? Alguém quer comentar aí? De boa, Manoel, de boa. Eu tenho um vídeo para passar para vocês sobre balanceamento. Isso aí, turma. Você viu como que a gente consegue equilibrar o nosso jogo, como fazer o nosso balanceamento? E existem conceitos, existem regras aí para a gente fazer isso, mas a recomendação é mão na prática mesmo, né? Mão na massa, né? Fazendo o jogo, jogando e criando ali o seu equilíbrio ali, a sua melhor forma de balancear o teu jogo. É isso que as meninas estão tentando fazer na equipe delas ali, né? A Heloísa. A Heloísa, fica a dica aí para vocês. Beleza? O que acharam do vídeo aí? Conseguiu complementar nossa aula aí? Melhorou um pouco? Bora? O que o Iago falou? Ah, eu tinha falado, pensei que você tinha falado de boa, Emanuele. Você falou DBD, né? Dead by Daylight. Iago deu risada ali. Sueli, não é só você que tá com falta de conhecimento ali. O professor também, você viu? Vamos lá. Planejamento do balanceamento, então. Uns minutinhos para vocês aqui agora. Deixa eu ver que horas são. A gente vai finalizar quase nossa aula, né? Lembrando que vocês têm aula comigo depois, né? Banco de dados. Então, para aprofundar os fundamentos de balanceamento, é possível adotar passos ou métodos essenciais, correto? Como prever... Ah, tá. Deixa eu ver aqui meu PowerPoint. Só um pouquinho. Agora vai aparecer lá para vocês, beleza? Então, para a gente entender aí os conceitos, aprofundar um pouquinho melhor esse fundamento de balanceamento, a gente vai adotar alguns passos e métodos essenciais, como prever a atividade de balanceamento no cronograma de desenvolvimento,
e questões como essa, assim, tá? Todo projeto deve envolver 3 aspectos. Então, eu acho que vai ajudar vocês um pouco aí no projeto de vocês, do TCC aí, tá? Todo projeto deve envolver 3 aspectos aqui, para a gente tentar resolver essa questão aí do balanceamento, correto? Opa, passei sem querer. Tentando arrumar minha caneta aqui para ir passando. Então, o projeto envolve aqui 3 aspectos. Considerados críticos e desafiadores, tá? Então é bem difícil de gerenciar isso aqui, tá, turma? É bem difícil, mas faz parte aí. Vamos lá. Tempo, que é o cronograma. Dinheiro, que é o orçamento, que isso é muito mais difícil, né? E as pessoas, que eu acho que é muito mais difícil as pessoas, né? Tá? Os recursos aqui, tá? Aqui não é RH, tá? De empresa. É recurso mesmo, tá? Recurso, pessoas, mão de obra, né? Mão de obra, beleza? No entendimento de vocês, quais métodos deveriam ser seguidos? Todos esses métodos que a gente falou aí, qual o método que você acredita que deve ser seguido? Não faz ideia. De tudo que a gente construiu, tudo que a gente conversou até agora, que método que vocês deveriam usar, seguir aí para desenvolver um bom jogo balanceado aí? Seis minutinhos aí para vocês conversarem entre vocês e me responderem aí. O que você falou? Pode falar. Planejamento é bom. Planejamento entra aqui na questão do tempo. Vai, bom, pode complementar mais aí. Falta coisa ainda. Usar a técnica pedra, papel e tesoura e testar essas coisas. A técnica da Emanuele, ela falou ali, ó. Metodologia. Qual metodologia vocês devem usar? Tô aguardando. Vou guardar, tá? Vocês têm 6 minutos aí para vocês pensarem e responderem. Pode conversar com o colega do lado aí. Vocês lembram lá, o rapaz falou bastante métodos no vídeo lá, né? Nos conceitos daquele vídeo do que a gente passou do YouTube ali. Algum daqueles métodos lá vocês conseguem aplicar ele aqui, nessa ideia aqui que o professor perguntou para vocês? Planejamento de balanceamento.
Esperto. Esperto em falar em planejamento, porque o planejamento tá o tempo todo aqui, né? Em cima, né? Prof, Oi. você manda pra mim o segundo tema da aula, que a primeira foi mecânica e jogabilidade, né? Isso. O terceiro. Então, A, a a segunda segunda, a segunda é balanceamento. Ó, balanceamento 1 vai se dividir em duas etapas. Balanceamento 1, a próxima aula, balanceamento 2. Beleza, obrigada, prof. Por nada. Tá, ficamos só na Emanuele aqui e nos meninos que falaram que era planejamento ali. Planejamento é muito amplo, né? Tudo tem que ter planejamento, né? Se eu tivesse uma resposta para dar, uma resposta universal, seria planejamento. Se perguntasse sobre a minha vida, o que você vai fazendo para a tua vida? Planejamento. O que você vai fazer para poder ganhar mais financeiramente? Planejamento. O que você vai fazer para gastar menos? Planejamento. Essa é uma resposta muito... Vamos lá. A Manuela falou que a técnica que ela falou, pedra, papel, tesoura, para balanceamento do conceito de ataque e contra-ataque. Olha, a Manuela melhorou ali o conceito dela ali. Interessante essa ideia. Explique-nos melhor aí. Quiser falar no microfone, pode falar. Quiser ir na frente e falar. Turma, já foi 5 minutinhos aí, vocês não me responderam. Não, né? Vergonha, né? Tá bom, então. Ó, uma das metodologias que a gente pode usar aqui, identificação do problema. Tá? Uma das coisas aqui que a gente pode usar. Podemos perceber que o jogo não apresenta uma boa jogabilidade, algo que também é notado por outras pessoas, né? Os testes. No entanto, nem sempre é trivial apontar a causa do problema. Uma abordagem eficaz para identificar as falhas em um jogo é observar outras pessoas jogando. Tá? Então, devemos fazer isso aqui. E tentar capturar momentos em que elas começam a ficar frustradas, né? Ó, sinais de frustração demonstra aqui que a gente tem o problema, tá? E a experiência se torna desagradável. Então, frustrante e desagradável a gente consegue identificar aqui. Quando a gente enxerga a pessoa jogando, encontramos essa características aqui. A observação deve ser conduzida da maneira mais discreta possível. Quanto menos o jogador perceber sua presença na sala, é a melhor opção. Qualquer intervenção do designer pode impactar no resultado do teste final. Beleza? Então, uma da ideia aí dessa metodologia seria essa, para implementar aí, para descobrir o desbalanceamento aí, a falta de balanceamento dentro do jogo. A outra é a documentação, certo? E essa questão da resposta à documentação, testes, valores, implementação, a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque agora eu vou finalizar aqui essa aula de hoje. E a gente volta daqui a alguns minutos com nova grade, nova unidade curricular aí, banco de dados. Beleza, turma? Concorda comigo? Beleza? Mais ou menos. Com você, prof? Sim, mas eles vão ter que ficar aí mais um pouco comigo, né? Acabou? Boa aula para vocês. Boa próxima aula de vocês. O professor é muito bom, tá? Próxima aula de vocês. O professor é muito 10. Então, por hoje é só. Continuamos daqui a pouco. Até, tchau.